A Virgem Maria vai prover, meus filhos. Eu creio que ainda hoje teremos comida. Amém? Viúva e seus 6 filhos famintos rezam diante de uma geladeira vazia. A madrugada ainda estava escura quando Teresa abriu os olhos naquela segunda-feira de julho. O frio cortava a pele através das frestas do telhado quebrado, e ela podia ouvir o vento assobiando entre as telhas soltas. Levantou-se do colchão fino estendido no chão de cimento e olhou ao redor do barraco. 3 cômodos apertados que mal cabiam ela e os 6 filhos. Larissa, a mais velha de 12 anos, dormia encolhida abraçada aos gêmeos Lucas e Mateus de 10. No outro canto, Beatriz de 8 anos protegia as irmãzinhas Carolina de 6 e o pequeno Rafael de apenas 3 anos, que choramingava mesmo dormindo. Teresa caminhou até a cozinha minúscula e abriu a geladeira velha e enferrujada que haviam ganhado de doação meses atrás. Dentro, apenas o compartimento amarelado pelo tempo e vazio. Completamente vazio. Ela fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o peso esmagador da realidade. Não havia um grão de arroz na lata. Não havia farinha no pote. Não havia nada. Eram 6 meses desde que Daniel, seu marido, morrera naquele acidente terrível na mineradora. 6 meses de luta sozinha. 6 meses procurando trabalho e ouvindo sempre a mesma resposta. Desculpe, senhora, mas com 6 filhos pequenos, a senhora vai faltar muito. Não podemos arriscar. A cada porta fechada, Teresa sentia um pedaço de sua dignidade se despedaçar. Mas continuava tentando. O que mais poderia fazer? Naquela manhã, vestiu o mesmo vestido surrado de sempre e saiu antes que as crianças acordassem. Percorreu a periferia da cidade do interior de Minas Gerais inteira. Casas, comércios, fazendas. Em cada lugar, a mesma negativa educada ou silêncio desconfortável. Quando o sol começou a se pôr, ela voltou para casa de mãos vazias pela 13ª vez consecutiva. Seus pés doíam dentro das sandálias gastas, mas a dor maior estava no peito, queimando como brasa. Ao empurrar a porta do barraco, 6 pares de olhos fundos de fome a encararam. Rafael, o menor, veio cambaleando até ela e abraçou suas pernas. Mamãe, comida. A voz saía fraca, quase um sussurro. Teresa o pegou no colo e sentiu como ele estava leve demais, os ossinhos saltando sob a pele. As outras crianças não disseram nada. Apenas olhavam. Esperavam. Confiavam. Meus amores, a mamãe vai resolver isso. Ela disse, tentando sorrir, mas a voz saiu embargada. Vamos visitar o tio Marcelo. Ele vai nos ajudar. O cunhado Marcelo era gerente de supermercado e morava numa casa de alvenaria bem cuidada do outro lado da cidade. Era irmão de Daniel, e Teresa sabia que ele tinha condições. Ela segurou Rafael no colo e chamou os outros 5. Larissa pegou Carolina pela mão, e os gêmeos Lucas e Mateus caminharam ao lado de Beatriz. Juntos, atravessaram a cidade inteira a pé, quase 1 hora de caminhada enquanto o sol desaparecia no horizonte. Quando chegaram à casa de Marcelo, a luz amarela da varanda estava acesa. Teresa respirou fundo e tocou a campainha. A porta se abriu, e ali estava Marcelo, de 45 anos, bem vestido e bem alimentado. Ele olhou para ela e depois para 6 crianças magras atrás dela. Sua expressão não mostrou surpresa nem compaixão. Apenas um incômodo mal disfarçado. Marcelo, Teresa começou, e as lágrimas já desciam pelo rosto antes que pudesse continuar. Eu não tenho mais para onde ir. As crianças estão há 2 dias comendo só água com açúcar. Só preciso de uma cesta básica. Qualquer coisa. Por favor. Marcelo cruzou os braços e fitou a cunhada com frieza. Teresa, você precisa entender que eu não sou responsável pelos filhos do meu irmão. Daniel se foi. A vida continua. Cada um precisa cuidar de si. Mas são seus sobrinhos, ela insistiu, a voz quebrando. São crianças inocentes. Estão com fome, Marcelo. Ele suspirou, impaciente. Você deveria ter planejado melhor sua vida. Ter 6 filhos sem condições. Isso não é problema meu. Naquele momento, Patrícia, esposa de Marcelo, apareceu na porta. Sua expressão era ainda mais dura que a do marido. Ela olhou para Teresa com nojo visível. Está ouvindo o que meu marido disse? Ou vai fingir que não entendeu? A voz de Patrícia subiu de tom, calculadamente alta para que os vizinhos ouvissem. Você é uma aproveitadora. Quer viver às custas dos outros. Deveria ter vergonha de arrastar essas crianças pela rua pedindo esmola. Os 6 filhos de Teresa ouviram cada palavra cruel.
Larissa abraçou os irmãos menores que começaram a chorar baixinho. Rafael escondeu o rostinho no ombro da mãe. Teresa abaixou a cabeça, sentindo a humilhação queimar em cada célula do corpo. Mulheres como você são um peso para a sociedade. Patrícia continuou, cruzando os braços. Não vai receber um centavo desta casa. Procure o governo. Procure as igrejas. Procure qualquer lugar, menos aqui. E então ela empurrou Teresa para fora do portão e bateu a porta com força. O som ecoou na rua silenciosa. Alguns vizinhos olhavam pelas janelas, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Teresa ficou ali parada na calçada, segurando Rafael no colo, cercada pelos outros 5 filhos que choravam em silêncio. O caminho de volta foi atravessado em um silêncio pesado. Teresa passou em frente a 3 igrejas, mas todas estavam fechadas por causa do horário. Passou pelo supermercado onde Marcelo trabalhava e viu através da vitrine iluminada a abundância de alimentos, prateleiras repletas de tudo que uma família precisava. Seu cunhado administrava aquela fartura todos os dias, e ainda assim havia negado um prato de comida aos sobrinhos famintos. Quando chegaram ao barraco, a noite já estava fria e completa. As crianças caíram exaustas nos colchões. Rafael chorava baixinho de fome até que o cansaço venceu e ele adormeceu tremendo. Teresa ficou sentada no chão da cozinha, encarando a geladeira vazia, sem saber o que fazer. Sem saber onde buscar forças. Mas algo dentro dela, pequeno como uma semente enterrada, ainda sussurrava, não desista. Na casa de Marcelo e Patrícia, o jantar foi servido farto como sempre. Arroz branco soltinho, feijão temperado, bife acebolado, salada fresca e suco natural. Os dois comeram em silêncio diante da televisão ligada, sem trocar uma palavra sobre o que havia acontecido mais cedo. Patrícia até sorriu para o marido quando serviu a sobremesa, pudim caseiro que ela havia preparado de manhã. Você fez certo, ela disse, limpando a boca com o guardanapo. Se a gente começar a ajudar, ela vai querer vir aqui toda semana. É melhor cortar logo o mal pela raiz. Marcelo concordou com um aceno de cabeça enquanto mastigava. No fundo, uma pontinha de desconforto beliscava sua consciência, mas ele a empurrou para longe. Afinal, ele tinha suas próprias despesas, seus próprios planos. Havia acabado de comprar um carro novo. Estava planejando uma viagem para o litoral no fim do ano. Não podia se dar ao luxo de bancar a família do irmão morto. Além do mais, Marcelo disse, mais para si mesmo do que para a esposa, eu já ajudei Daniel demais quando ele estava vivo. Era mentira. Ele nunca havia realmente ajudado o irmão. Mas a mentira saía fácil de seus lábios, lubrificada pela culpa que se recusava a sentir completamente. Patrícia acenou em concordância, e os dois terminaram a sobremesa antes de irem dormir em sua cama king size, cobertos por edredom macio e quente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Teresa ainda estava acordada. Eram 3 da madrugada quando o choro de Rafael a tirou do cochilo leve em que havia caído. Ela tentou acalmá-lo, mas não tinha nada para oferecer além de água. Os outros também acordaram. Primeiro Lucas e Mateus, reclamando de dores no estômago, depois Beatriz, Carolina e por fim Larissa. A mais velha se aproximou da mãe e a abraçou. Mamãe, eu aguento. Não preciso comer. Deixa tudo para os pequenos. Teresa segurou o rosto da filha entre as mãos. Minha filha, não tem nada para ninguém agora. Mas vai ter. Você vai ver. Como, mãe? Larissa perguntou, e havia dúvida naqueles olhos de 12 anos que já haviam visto sofrimento demais. Teresa não tinha resposta humana para dar. Então ela fez a única coisa que restava. Sentou-se no chão da cozinha minúscula e chamou os 6 filhos para perto. Eles se agruparam ao redor dela, formando um círculo apertado. A geladeira velha estava ali com a porta entreaberta, mostrando vazio absoluto, como um símbolo cruel da miséria que enfrentavam. Meus amores, Teresa disse, e sua voz tremia, mas havia uma firmeza nova nela. A mamãe não tem nada para dar agora. Mas vamos fazer uma coisa. Vamos rezar. Vamos pedir para Nossa Senhora. Ela também foi mãe. Ela sabe o que é cuidar de um filho. Ela não vai nos abandonar. As crianças, mesmo fracas de fome e cansaço, juntaram suas mãozinhas pequenas. Larissa pegou Rafael no colo, e todos fecharam os olhos. O silêncio do barraco era profundo, quebrado apenas pelo vento que assobiava nas telhas soltas. Teresa começou a orar, e as lágrimas rolavam pelo rosto magro sem que ela tentasse segurá-las. Mãe Maria, Mãe de Jesus e Mãe Nossa.
A voz dela saía em soluços, mas continuava. Olha para estes meus filhos inocentes. Eles não têm culpa da nossa situação. Estão com fome, mãe querida. E eu não tenho nada para dar. Os gêmeos Lucas e Mateus apertaram as mãos um do outro. Beatriz se encostou em Carolina. Rafael parou de chorar e ficou quietinho, como se sentisse algo diferente no ar. Sei que o Senhor nunca abandona quem confia, Teresa continuou. Sei que a Senhora cuida dos que clamam. Não peço riquezas, Mãe Santa. Peço apenas um pão para meus filhos comerem hoje. Algo simples. Algo que tire essa dor do estômago deles. Ela pausou, respirando fundo, e sua voz ganhou uma força nova, vinda de um lugar profundo dentro dela. Confio na tua intercessão poderosa. Sei que tu ouves o clamor dos pobres. Sei que tu não deixas os pequeninos chorarem em vão. As crianças repetiram juntas, com suas vozes infantis e cansadas: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. As palavras subiram no ar parado do barraco, quebrando a escuridão como luz atravessando o vidro. Era uma oração simples, dita por pessoas simples, em um lugar humilde. Mas havia nela uma pureza que rasgava o véu entre o céu e a terra. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A voz de Larissa se uniu à da mãe, e depois a de todos os outros. Até Rafael, de 3 anos, balbuciava as palavras que conhecia. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando terminaram a última Ave Maria, algo começou a mudar no ar. Teresa sentiu primeiro uma leveza estranha, como se o peso que carregava nos ombros tivesse diminuído de repente. As crianças também sentiram. Lucas abriu os olhos e olhou ao redor, confuso. Mãe, está mais quente aqui. E estava. O frio cortante que entrava pelas frestas do telhado havia desaparecido. No lugar, um calor suave preenchia o ambiente. Não era calor de fogo ou de sol. Era outra coisa. Algo que aquecia por dentro. Então veio a luz. Uma luz suave começou a preencher a cozinha escura do barraco. Não era luz elétrica. A energia estava cortada há 2 semanas. Não era luz de vela, porque não havia velas. Era uma luminosidade prateada e azulada que parecia brotar do próprio ar, enchendo cada canto daquele espaço miserável com uma claridade mansa e reconfortante. Teresa e as crianças abriram os olhos ao mesmo tempo, assustados. A luz não machucava os olhos, mas era impossível ignorá-la. Ela se concentrava em um ponto específico da cozinha, próximo à geladeira vazia, como se aquele lugar comum e triste tivesse sido escolhido para algo sagrado. Mamãe, o que é isso? Beatriz sussurrou, apertando a mão de Carolina. Teresa não conseguiu responder. Seu coração batia forte no peito, e ela sentiu uma mistura de medo e algo que não conseguia nomear. Expectativa, talvez. Ou uma certeza antiga que ela havia carregado a vida inteira sem saber. A luz foi ficando mais intensa, mas não da forma que a luz normal fica. Era como se ela se tornasse mais presente, mais real, mais viva. E então, no centro daquela luminosidade, uma figura começou a se formar. Primeiro apenas um contorno suave, depois os detalhes foram aparecendo. Um manto azul escuro salpicado de estrelas, uma túnica branca que parecia brilhar com luz própria, uma coroa delicada sobre cabelos escuros. Era ela. Nossa Senhora Aparecida estava ali, materializada diante deles, no meio do barraco pobre de Teresa. Seu rosto era de uma beleza que não cabia em palavras. Não era a beleza das revistas ou da televisão, mas algo muito mais profundo. Uma beleza que vinha da compaixão infinita que irradiava de cada traço. Seus olhos eram escuros e maternais, e quando olhavam para você, era como se vissem tudo, cada dor, cada medo, cada lágrima derramada em segredo. Os 7 caíram de joelhos instantaneamente. Não foi uma decisão consciente. Foi um movimento do corpo que reconheceu algo que a mente ainda tentava compreender. Larissa começou a chorar sem fazer barulho, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segurava os irmãos mais novos. Os gêmeos Lucas e Mateus estavam com os olhos arregalados, abraçados um ao outro. Rafael, o menor, parou de choramingar e ficou quieto, encarando aquela presença com a simplicidade de quem ainda não aprendeu a duvidar. Maria sorriu. E aquele sorriso era a coisa mais terna que Teresa já havia visto em toda a sua vida. Era o sorriso de uma mãe que encontra o filho perdido. O sorriso de quem nunca abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Filha Teresa.
A voz era suave como brisa de primavera, mas tinha um peso que fazia o ar vibrar. Não era alta nem baixa. Era simplesmente perfeita. Cada palavra pronunciada carregava um amor tão profundo que parecia curar feridas antigas só de ser ouvida. Ouvi teu clamor e o choro destas crianças inocentes. Seu sofrimento não passou despercebido aos olhos do céu. Teresa tentou falar, mas só conseguiu soluçar. As palavras morriam antes de chegar à garganta. Como era possível? Como era possível que a Virgem Santa, a Mãe de Deus, estivesse ali, naquele barraco miserável, olhando para ela com tanto amor? Maria se aproximou, e seus pés descalços não faziam barulho no chão de cimento. Ela tocou gentilmente a cabeça de cada criança, uma por uma. Quando sua mão pousou na testa de Larissa, a menina sentiu uma sensação de paz tão intensa que parou de chorar. Lucas e Mateus sentiram o calor se espalhar pelo corpo, acalmando as dores da fome. Beatriz e Carolina fecharam os olhos e pela primeira vez em dias se sentiram completamente seguras. Quando Maria chegou ao pequeno Rafael, ela se ajoelhou diante dele e o pegou no colo. O menino de 3 anos olhou para aquele rosto cheio de luz e sorriu, um sorriso largo e puro de criança. Maria beijou sua testa com ternura infinita, e Rafael encostou a cabecinha no ombro dela como fazia com a mãe quando estava cansado. Vocês não estão sozinhos, Maria disse, olhando para cada um deles. Nunca estiveram. Eu estive aqui em cada lágrima, em cada oração, em cada momento em que acharam que não aguentariam mais um dia. Ela devolveu Rafael aos braços de Teresa e ficou em pé novamente. Seu olhar, que antes era apenas maternal e terno, ficou mais sério. Ela virou o rosto como se enxergasse através das paredes do barraco, através da distância, através da noite fechada, até a casa de Marcelo e Patrícia do outro lado da cidade. Mas também vim corrigir aqueles que fecharam o coração para vocês. A voz de Maria agora carregava uma firmeza que fazia tremer. Não era raiva, era justiça. Era a voz de uma mãe que viu seus filhos serem maltratados e vinha exigir satisfação. Marcelo e Patrícia precisam aprender que a indiferença aos necessitados é indiferença a mim. O que fizeram ao menor destes meus irmãos, a mim o fizeram. Teresa finalmente conseguiu encontrar palavras, ainda que trêmulas. Mãe querida, eu confiei. Eu sempre confiei. Maria voltou seu olhar para ela, e naquele momento Teresa sentiu como se estivesse sendo abraçada por dentro. E essa confiança nunca foi em vão, filha. Agora vou visitar teu cunhado. Confia e aguarda. A providência de Deus nunca falha para quem tem fé verdadeira. A luz começou a diminuir gradualmente, mas antes de desaparecer completamente, Maria estendeu as mãos sobre todos eles em um gesto de bênção. E então, como havia chegado, ela se dissipou suavemente, deixando apenas um perfume de rosas no ar, um cheiro tão doce e puro que parecia vir de um jardim celestial. O barraco voltou a ficar escuro, mas não era mais a mesma escuridão de antes. Algo havia mudado. O ar estava mais leve. Os corações estavam mais quentes. E pela primeira vez em meses, Teresa sentiu algo que havia esquecido como era: esperança verdadeira. As crianças continuaram ajoelhadas por alguns minutos, ninguém ousando se mexer ou falar, como se tivessem medo de quebrar o encanto. Foi Larissa quem finalmente sussurrou: Mãe, isso aconteceu mesmo? Teresa abraçou todos os filhos de uma vez, apertando-os contra o peito. Aconteceu, meu amor. Aconteceu. Nossa Senhora veio até nós. Ela não esqueceu da gente. Enquanto eles permaneciam ali, abraçados no meio da cozinha pobre, do outro lado da cidade, em uma casa confortável e bem iluminada, algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo para sempre. Marcelo acordou sobressaltado. Seu coração batia descompassado no peito, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Ele olhou para o relógio na mesa de cabeceira, 3h30 da madrugada. Patrícia dormia ao seu lado, respirando tranquilamente sob o edredom macio. Ele tentou voltar a dormir, mas então sentiu uma presença no quarto. Algo, ou alguém, estava ali com eles. Marcelo se sentou na cama e seu sangue congelou. Uma luz prateada estava preenchendo o quarto luxuoso, entrando pelas paredes como se elas não existissem. Não era a luz amarela do poste da rua nem o clarão da lua. Era a mesma luminosidade sobrenatural que havia enchido o barraco de Teresa momentos atrás. Patrícia. Ele sacudiu a esposa, a voz saindo estrangulada de pânico. Patrícia, acorda. Ela abriu os olhos irritada, pronta para reclamar, mas as palavras morreram em sua garganta. A luz estava ali,
concentrando-se no canto do quarto, tomando forma humana. E quando a forma ficou completa, ambos reconheceram imediatamente quem era. Nossa Senhora Aparecida estava diante deles, em toda sua glória maternal e severa. Seu manto azul estrelado brilhava como se cada estrela fosse real. Sua coroa refletia a luz de forma que machucava os olhos. Mas era o olhar dela que os paralisava, um olhar que via através de cada mentira, cada justificativa, cada camada de orgulho e egoísmo que haviam construído ao redor de seus corações. Marcelo e Patrícia caíram da cama e se jogaram de joelhos no chão, tremendo. O terror que sentiam não era medo de serem machucados fisicamente, mas algo muito pior, era o medo de serem vistos exatamente como eram, sem máscaras, sem desculpas. Marcelo. A voz de Maria preencheu o quarto, firme e maternal ao mesmo tempo. Não era um grito, mas carregava um peso que fazia o ar ficar denso. Por que fechaste teu coração para a viúva de teu irmão e suas crianças inocentes? Ele tentou responder, mas só conseguiu gaguejar. Eu não, eu tenho minhas próprias. Tens abundância, Maria interrompeu, e sua voz agora era como aço coberto de veludo. E negaste um pedaço de pão a quem está morrendo de fome. Teu irmão Daniel trabalhou até a morte para sustentar aquela família. E tu, que administras fartura todos os dias, fechaste a porta na cara de seus filhos famintos. Patrícia começou a chorar, mas eram lágrimas de puro terror ainda, não de arrependimento. Ela tentou se defender, mas nós temos nossas despesas, nossos planos. Maria virou seu olhar para ela, e Patrícia sentiu como se estivesse sendo penetrada até a alma. Vossos planos, vossa viagem, vosso carro novo, enquanto 6 crianças comiam água com açúcar e choravam de fome. Então, com um gesto suave de sua mão, Maria fez algo que rasgou as defesas dos dois como papel molhado. Ela mostrou a eles a verdade, não em palavras, mas em visões que se imprimiram em suas mentes com a força de memórias reais. Marcelo viu Daniel, seu irmão mais novo, trabalhando sob o sol escaldante na mineradora. Viu suas mãos calejadas, seu rosto queimado pelo tempo, seu corpo cansado voltando para casa todo dia apenas para abraçar os filhos e dar um beijo em Teresa. Viu a dignidade daquele homem que nunca pediu ajuda, que carregava o peso sozinho, que amava sua família acima de tudo. Então viu o acidente. O momento exato em que a estrutura cedeu e Daniel foi esmagado, sem tempo nem para gritar. Sentiu, realmente sentiu, a dor daquele corpo sendo destruído. E depois, viu Teresa recebendo a notícia, desabando no chão, os 6 filhos chorando ao redor dela sem entender completamente o que significava que o pai nunca mais voltaria. Patrícia via as mesmas coisas, e mais. Ela viu cada dia de luta de Teresa. Viu a mulher acordando antes do sol para procurar trabalho, batendo em portas, ouvindo não atrás de não, voltando para casa derrotada mas tentando sorrir para os filhos. Viu as crianças dividindo o último pedaço de pão, cada uma insistindo que a outra comece mais. Viu o pequeno Rafael chorando de fome até adormecer de exaustão. E então viram a si mesmos. Viram Marcelo e Patrícia jantando fartamente todas as noites, desperdiçando comida, reclamando de coisas insignificantes enquanto 6 crianças morriam de fome a alguns quilômetros de distância. Viram o momento em que Teresa bateu a porta pedindo ajuda, e viram suas próprias expressões de nojo, desprezo e indiferença cruel. As visões não pararam aí. Maria mostrou o futuro. Marcelo se viu em um leito de morte, 10 anos à frente. O quarto estava vazio. Não havia ninguém segurando sua mão. Não havia ninguém chorando sua partida. Pessoas viriam ao funeral por obrigação social, mas ninguém choraria lágrimas verdadeiras. Sua riqueza havia atraído aduladores e interesseiros, mas seu coração duro havia afastado todo amor genuíno. Ele morreria sozinho, cercado de coisas, mas vazio de relacionamentos reais. E depois da morte, Marcelo viu o julgamento. Viu-se diante de uma luz tão pura que queimava cada mentira, cada justificativa, cada desculpa mesquinha. Viu cada oportunidade desperdiçada de amar o próximo sendo exposta. Cada prato de comida jogado fora enquanto crianças passavam fome. Cada não frio dado a quem precisava de ajuda. E entendeu, com uma clareza aterrorizante, que nenhuma de suas desculpas tinha valor. Eu tinha despesas, soava patético diante daquela luz. Eles não eram minha responsabilidade, era uma blasfêmia diante daquele que chamou todos para serem responsáveis uns pelos outros. Patrícia viu seu próprio futuro solitário. Viu-se velha e amarga, cercada de luxos vazios, sem uma única pessoa que realmente se importasse com ela.
Viu o momento em que entenderia, tarde demais, que havia desperdiçado a vida acumulando coisas e rejeitando pessoas. E viu também o julgamento, onde cada palavra cruel dita naquela porta, cada expressão de nojo, cada empurrão dado em Teresa seria cobrado. As visões eram tão reais, tão vívidas, tão aterrorizantes que Marcelo e Patrícia começaram a chorar convulsivamente. Não eram mais lágrimas de medo, mas de arrependimento profundo e desesperado. O peso esmagador de sua indiferença cruel os esmagava como uma montanha. Perdão! Marcelo gritou, agarrando-se aos pés de Maria. Perdão, Mãe Santa! O que eu fiz? O que eu fiz? Patrícia também se prostrou completamente, o rosto no chão, soluçando, eu fui cruel. Fui desumana. Perdão, perdão. Maria olhou para eles com uma expressão que misturava firmeza e compaixão. Era o olhar de uma mãe que corrige o filho amado. Dói, mas vem do amor. O arrependimento só tem valor se gerar mudança. Ela disse, e cada palavra foi como um martelo forjando algo novo em seus corações. Vão agora mesmo, nesta madrugada, e levem alimento, conforto e amor àquela família. Usem o que têm para servir, não para acumular egoisticamente. Ainda há tempo para escolherem um caminho diferente. Vamos! Marcelo prometeu entre lágrimas, a voz quebrada. Vamos mudar. Vamos consertar tudo. Eu juro. Prometo que serei diferente. Patrícia chorava. Vou amar aquelas crianças como se fossem minhas. Nunca mais vou fechar meu coração. Maria estendeu as mãos sobre eles em bênção, e pela primeira vez desde que aparecerá, seu rosto mostrou um sorriso suave, o sorriso de uma mãe que vê o filho escolher o caminho certo depois de ter se perdido. Então provem com ações, não apenas com palavras. A fé sem obras é morta. E lembrem-se, cada vez que servirem um pequenino, estarão servindo a meu filho. A luz começou a se dissipar, mas antes de desaparecer completamente, Maria disse uma última coisa que ficaria gravada em suas almas para sempre. Nunca mais esqueçam, o que vocês fazem aos pobres, fazem a mim. E então ela desapareceu, deixando Marcelo e Patrícia ajoelhados no quarto, transformados. O perfume de rosas ainda pairava no ar, mas eles nem notavam. Estavam ocupados demais se levantando, se vestindo às pressas, correndo para o carro. Não havia tempo a perder. Eles tinham uma família para alimentar. Um erro para corrigir. Uma vida para mudar. Eram 4:30 da manhã quando o som de um motor de carro quebrou o silêncio da periferia. Teresa e as crianças ainda estavam acordadas, sentindo aquela paz estranha que havia permanecido no barraco depois que a luz de Maria se dissipou. Eles haviam ficado ali, abraçados, rezando baixinho, ainda processando o impossível que acabará de acontecer. O pequeno Rafael estava aninhado no colo da mãe, finalmente quieto. Os gêmeos Lucas e Mateus cochilavam encostados um no outro. Larissa segurava as irmãzinhas Beatriz e Carolina, acariciando os cabelos dela suavemente. Ninguém tinha coragem de dormir, como se dormir fosse admitir que aquilo tudo pudesse ter sido apenas um sonho. Então ouviram batidas urgentes na porta de madeira velha. Batidas fortes, insistentes, quase desesperadas. Teresa se assustou. Quem bateria na porta dela àquela hora da madrugada? Seu primeiro pensamento foi de medo. Seria algum problema? Alguma notícia ruim? Ela se levantou devagar, passando Rafael para os braços de Larissa, e caminhou até a porta com o coração acelerado. Quem é? Teresa. Sou eu, Marcelo. Por favor, abre a porta. A voz do cunhado estava estranha, embargada, urgente, completamente diferente do tom frio e duro de horas atrás. Teresa hesitou por um momento, confusa, mas então sentiu algo dentro dela, uma certeza suave, como um sussurro maternal, dizendo que abrisse. Quando abriu a porta, a cena que viu a deixou sem palavras. Marcelo e Patrícia estavam ali, mas pareciam pessoas completamente diferentes. Os olhos de ambos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Marcelo tinha lágrimas descendo pelo rosto sem se importar em limpá-las. Patrícia tremia, segurando sacolas e mais sacolas de supermercado. Atrás deles, o carro estava parado com o porta-malas aberto, cheio de caixas e mais sacolas. Antes que Teresa pudesse dizer qualquer coisa, Marcelo caiu de joelhos ali mesmo na soleira da porta. Ele segurou as mãos da cunhada e começou a soluçar descontroladamente. Perdão, Teresa. Perdão. Eu fui cruel, fui desumano, fui um monstro. O que eu fiz com você e com essas crianças?
A voz dele se quebrou completamente. Nossa Senhora! Ela apareceu para nós. Ela nos mostrou. Deus do céu, ela nos mostrou tudo. Patrícia também se ajoelhou, largando as sacolas no chão e agarrando o braço de Teresa. Eu fui horrível com você. As coisas que eu disse, o jeito que eu te tratei. Perdão, Teresa. Perdão. Nós vimos tudo que Daniel passou, tudo que você passou, as crianças com fome, e nós jantando, desperdiçando comida enquanto vocês morriam de fome aqui. As crianças haviam se aproximado da porta e assistiam à cena com os olhos arregalados. Ver aqueles dois adultos, que horas atrás os haviam humilhado, agora ajoelhados, chorando, pedindo perdão, era algo que suas mentes infantis mal conseguiam processar. Teresa sentiu as próprias lágrimas brotarem, mas eram lágrimas diferentes agora. Não de dor, mas de algo que estava acontecendo ali, algo maior que ela mesma. Era a promessa de Maria se cumprindo diante de seus olhos. Levanta, Marcelo. Levanta, Patrícia. Ela disse suavemente, puxando-os para cima. Eu perdoo vocês. Como eu não perdoaria? Nossa Senhora acabou de me ensinar sobre misericórdia. E então ela os abraçou. Abraçou de verdade, apertado, como se abraça alguém que se reencontrou depois de muito tempo perdido. Marcelo e Patrícia agarraram-se a ela e choraram ainda mais, agora lágrimas de alívio e gratidão. Nós trouxemos comida, Marcelo disse quando conseguiu se recompor um pouco, limpando o rosto com as costas da mão. Trouxemos tudo o que vocês precisam. E mais. Muito mais. Os dois começaram a carregar as sacolas para dentro do barraco. Arroz, feijão, macarrão, carne, frango, leite, ovos, frutas, legumes, pães, bolacha, suco, café, açúcar, óleo, tudo que uma família precisava para semanas. As crianças observavam com os olhos cada vez mais arregalados enquanto a pequena despensa ia sendo preenchida. A geladeira velha que havia estado vazia horas atrás agora estava abarrotada. Patrícia se ajoelhou na altura das crianças e abriu os braços. Vocês podem me perdoar também? Eu fui tão ruim com vocês mais cedo. Disse coisas terríveis. Mas eu prometo de coração, que nunca mais vou ser assim. Eu quero ser como uma tia de verdade para vocês. Posso? Larissa foi a primeira a se aproximar, ainda hesitante. Então Beatriz, depois Carolina. Os gêmeos Lucas e Mateus ficaram mais retraídos, mas quando Patrícia começou a chorar novamente, eles também se aproximaram. Até o pequeno Rafael saiu do canto onde estava e tocou o rosto de Patrícia com sua mãozinha, como se quisesse entender por que ela estava tão triste. Tia, não chora, ele disse com sua voz de 3 anos. Jesus não gosta quando a gente chora triste. Aquelas palavras simples de criança quebraram algo dentro de Patrícia. Ela abraçou todas as crianças ao mesmo tempo, apertando-as contra o peito como se fossem suas próprias filhas. Marcelo se aproximou de Teresa e tirou do bolso um envelope grosso. Isso aqui é dinheiro. Suficiente para 3 meses de aluguel e contas. E amanhã, hoje, na verdade, porque já está amanhecendo, eu vou ao banco e vou fazer uma transferência para você. Vou também falar com o dono do supermercado. Você vai ter um emprego, Teresa, com horário flexível, para poder cuidar das crianças. Marcelo, eu não. Por favor, ele interrompeu, segurando as mãos dela. Deixa eu fazer isso. Deixa eu consertar, pelo menos um pouco, o mal que eu causei. Nossa Senhora me deu uma chance de escolher um caminho diferente. E eu escolho mudar. Escolho ser o irmão que Daniel merecia ter. Escolho ser o tio que essas crianças merecem. Teresa olhou para aquele homem, o mesmo que horas atrás havia fechado a porta na cara dela, e viu que algo fundamental havia mudado nele. Não era fingimento. Não era culpa passageira que desapareceria com o tempo. Era transformação real, do tipo que só acontece quando o coração é verdadeiramente tocado. Ela apareceu para vocês também, não foi? Teresa perguntou baixinho. Marcelo acenou com a cabeça, ainda com lágrimas nos olhos. Apareceu. E nos mostrou coisas. Coisas que nunca vou esquecer. Vi meu irmão Daniel trabalhando até a morte. Vi você sofrendo. Vi essas crianças com fome. Vi meu próprio futuro se eu continuasse daquele jeito. Solitário, vazio, perdido. Ele pausou, engolindo em seco. Ela me salvou. Teresa. Salvou a mim e a Patrícia. Nos salvou de nós mesmos.
O sol estava começando a nascer quando terminaram de descarregar tudo. A primeira luz alaranjada da manhã entrava pelas frestas do barraco, iluminando aquela cena improvável. Duas famílias que haviam estado em lados opostos de um abismo agora reunidas, chorando juntas, abraçadas. Patrícia insistiu em preparar o café da manhã para todos. Ela cozinhou ovos, fez café cheiroso, torrou pães, cortou frutas. Quando tudo estava pronto, chamou todos para se sentarem. Não havia mesa, então se sentaram no chão mesmo, em círculo, as sacolas ainda espalhadas ao redor. Antes de comer, Marcelo pediu para rezarem juntos. E ali, naquele barraco humilde, com cheiro de café e pão torrado misturado ao perfume de rosas que ainda pairava no ar, 7 vozes infantis se uniram a 4 vozes adultas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E enquanto rezavam, ninguém viu, mas uma luz suave e azulada passou rapidamente pelo ambiente, apenas um instante, como um sorriso maternal vindo do céu. As semanas que se seguiram àquela madrugada milagrosa foram de mudanças profundas e práticas. Marcelo não apenas prometeu ajudar, ele cumpriu cada palavra. Na segunda-feira seguinte, Teresa começou a trabalhar no supermercado como auxiliar administrativo. O horário era das 9 às 3 da tarde, permitindo que ela levasse as crianças para a escola de manhã e estivesse em casa quando elas voltassem. O salário não era grande, mas era honesto e suficiente. Pela primeira vez em meses, Teresa abriu a geladeira e viu comida. Pela primeira vez desde a morte de Daniel, ela não precisou escolher qual filho comeria e qual ficaria com fome. Todos comiam. Todos tinham o suficiente. Mas a transformação mais profunda não estava na comida ou no dinheiro. Estava nas pessoas. Marcelo começou a visitar o barraco toda semana, trazendo sempre algo, às vezes frutas frescas, às vezes um brinquedo para as crianças, às vezes apenas sua presença. Ele brincava com os gêmeos Lucas e Mateus, ensinando-os a jogar bola no terreno baldio ao lado. Conversava com Larissa sobre a escola e seus sonhos de futuro. Carregava o pequeno Rafael nos ombros, fazendo-o rir pela primeira vez desde que o pai morrera. Sabe, Teresa, ele disse certa tarde enquanto ajudava a consertar uma telha do telhado que estava quebrada, eu tinha um irmão maravilhoso e desperdicei todos os anos que ele esteve vivo. Não vou desperdiçar a chance de honrar a memória dele cuidando da família que ele amava. Patrícia se tornou ainda mais presente. Ela aparecia 2, 3 vezes por semana, sempre com aquele jeito antes arrogante agora transformado em ternura genuína. Ajudava Beatriz e Carolina com a lição de casa, penteava os cabelos das meninas com paciência, levava-as para cortar o cabelo quando necessário. Ensinou Larissa a cozinhar alguns pratos, passando receitas como se passa herança de mãe para filha. Eu tinha tanto, Patrícia disse uma vez para Teresa enquanto dobravam roupas juntas, mas vivia vazia. Achei que acumular coisas ia me fazer feliz. Mas foi só quando comecei a dar, a servir, a amar de verdade, que entendi o que é plenitude. As crianças, que no início ainda eram desconfiadas, foram aos poucos abrindo os corações. Lucas foi o primeiro a chamar Marcelo de tio sem ser forçado. Carolina começou a pedir para Patrícia pentear seu cabelo porque a tia faz tão bonito. Rafael, que antes chorava quando via qualquer adulto que não fosse a mãe, começou a correr para os braços de Marcelo sempre que ele chegava. 3 meses depois daquela madrugada milagrosa, Marcelo apareceu com uma notícia. Teresa, eu e Patrícia conversamos muito, oramos muito, e tomamos uma decisão. Vamos reformar sua casa. Completamente. Marcelo, vocês já fizeram demais. Não, ele interrompeu com firmeza gentil. Não fizemos nem perto do suficiente. Nossa Senhora nos deu uma missão. E parte dessa missão é garantir que essas crianças cresçam em um lugar digno. A reforma levou 2 meses. Marcelo usou parte de suas economias e também pediu ajuda a amigos, colegas e a própria comunidade da igreja. A história da aparição de Nossa Senhora havia se espalhado, primeiro em sussurros, depois em conversas abertas, até que todos na cidade sabiam. Muitas pessoas não acreditavam completamente, claro. Mas mesmo céticos não podiam negar a mudança visível em Marcelo e Patrícia. E aqueles que tinham fé se comoviam profundamente com o testemunho. Vocês precisam ouvir, Marcelo dizia sempre que alguém perguntava. Nossa Senhora apareceu no meu quarto e me mostrou quem eu realmente era, um homem egoísta, duro de coração, que fechava os olhos para o sofrimento dos outros.
Ela poderia ter me condenado. Mas em vez disso, me deu uma chance de mudar. E eu mudei. Não porque tenho medo do inferno, mas porque finalmente entendi o que significa amar. O barraco de 3 cômodos apertados se transformou em uma casa de alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha equipada e banheiro adequado. As telhas quebradas foram substituídas. O piso de cimento cru ganhou acabamento. Janelas novas com vidros de verdade foram instaladas. Quando tudo ficou pronto, Teresa entrou com as 6 crianças e todas choraram, não de tristeza, mas de gratidão pura. Mamãe, é nosso mesmo? Rafael perguntou, tocando as paredes pintadas como se não acreditasse que eram reais. É nosso, meu amor, é nosso. Naquela noite, a primeira noite na casa reformada, Teresa reuniu as crianças para rezar como faziam sempre. Mas dessa vez, a oração foi diferente. Não era mais um pedido desesperado diante de uma geladeira vazia. Era uma gratidão profunda diante de promessas cumpridas. Mãe Maria, Teresa orou com voz embargada mas firme. Tu ouviste nosso clamor quando achamos que não havia mais esperança. Tu não apenas enviaste comida, mas transformaste corações. Não apenas encheste nossa geladeira, mas encheste nossa vida de amor novamente. Como posso te agradecer? E ali, naquele quarto novo com cheiro de tinta fresca e paredes limpas, a mesma luz suave e azulada de meses atrás apareceu brevemente. Não houve aparição visível dessa vez, não houve palavras audíveis. Mas todos sentiram, uma presença maternal, um abraço invisível, um sussurro no coração que dizia, eu nunca os abandonei. E nunca abandonarei. O perfume de rosas preencheu o quarto por alguns instantes, e então se dissipou suavemente, deixando apenas paz. Larissa, agora com 13 anos, olhou para a mãe com lágrimas nos olhos. Mãe, eu quero ser como Nossa Senhora quando crescer. Quero ajudar as pessoas que estão sofrendo como a gente sofreu. Teresa abraçou a filha, o coração transbordando. Então você vai, minha filha. Você vai. Porque é isso que ela nos ensinou. Receber misericórdia para depois distribuir misericórdia. Ser amado para depois amar. E naquela noite, enquanto 6 crianças dormiam em camas confortáveis pela primeira vez em meses, em quartos que eram delas de verdade, em uma casa que era símbolo de transformação e amor, uma mãe viúva agradecia em silêncio pela prova viva de que Deus nunca abandona os que confiam nele. A história estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. A história da aparição de Nossa Senhora se espalhou rapidamente pela cidade. Marcelo começou a dar testemunho na igreja aos domingos, sua voz tremendo de emoção. Eu era um homem de coração duro, ele dizia diante da congregação. Fechei minha porta para a viúva do meu próprio irmão e para 6 crianças famintas. Mas Nossa Senhora veio até mim na madrugada e me mostrou quem eu realmente era. Ela não veio me condenar. Veio me salvar. Me deu uma chance de escolher diferente. Patrícia também testemunhava para grupos de mulheres. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas era vazia por dentro. Nossa Senhora me mostrou o futuro que me esperava, uma velhice solitária, sem amor verdadeiro. Aquilo me quebrou, mas também me libertou. A mudança no casal era tão profunda que até os céticos precisavam admitir, algo extraordinário havia acontecido. 6 meses depois, Marcelo propôs criar um projeto social. Nossa Senhora me ensinou que não basta ser transformado, é preciso transformar. Quero criar cestas básicas mensais para 50 famílias carentes, em memória do meu irmão Daniel. Teresa foi convidada para coordenar o projeto. Você sabe o que é passar necessidade, Marcelo disse. Você tem a sensibilidade que esse trabalho exige. O projeto cresceu rapidamente. Teresa visitava as famílias, conversava com as mães, ouvia suas histórias. Eu sei o que você está sentindo, ela dizia ao entregar as cestas. Eu passei por isso. Você não está sozinha. Deus não esqueceu de você. 1 ano depois, o projeto atendia 200 famílias. As crianças de Teresa ajudavam, Larissa organizava cestas, os gêmeos carregavam caixas, até o pequeno Rafael ajudava. Mamãe, por que a gente ajuda tanta gente? Ele perguntou certa vez. Teresa se ajoelhou e segurou seu rostinho. Porque Nossa Senhora nos ajudou quando ninguém mais ajudava, meu filho. Agora é nossa vez. O amor de Deus funciona assim, como uma cachoeira que cai e continua indo. A história continuava se espalhando, renovando a fé em todos que a ouviam. Os anos passaram, e a transformação continuou crescendo.
Larissa completou 18 anos e anunciou: "Mãe, quero ser catequista. Quero ensinar as crianças sobre Nossa Senhora. Quero que elas saibam que ela é real, que ela ouve, que ela se importa." E foi o que ela fez. Larissa contava sempre às crianças. Eu vi ela com meus próprios olhos quando tinha 12 anos. Ela usava um manto azul com estrelas e tinha o sorriso mais lindo que já vi. Ela tocou minha cabeça e eu senti uma paz tão grande. Os gêmeos Lucas e Mateus se formaram em administração e contabilidade, mas voltaram para ajudar a comunidade. A gente viu o que o tio Marcelo fez, o que a mãe faz. Agora é nossa vez, disseram. Beatriz e Carolina se tornaram professoras em escolas da periferia. Quero que essas crianças saibam que a pobreza não define o futuro delas. Que elas podem sonhar, Beatriz dizia. E havia Rafael, o caçula. Desde pequeno, ele tinha algo diferente, uma sensibilidade espiritual profunda. Ele gostava de servir como coroinha, ficava horas na igreja, ajudava Padre Antônio. Aos 16 anos, Rafael procurou a mãe com lágrimas nos olhos. "Mãe, eu sinto que Deus está me chamando para ser padre." Teresa sentiu o coração apertar de alegria. "Você tem certeza, meu filho?" "Tenho. Desde pequeno eu sinto isso. Eu não lembro muito daquela noite, mas lembro da sensação de estar nos braços de Nossa Senhora. E desde então, sempre que eu rezo, eu sinto aquela mesma sensação. Como se ela estivesse dizendo: vem, serve meu filho." Rafael entrou para o seminário aos 17 anos. Os anos de formação foram intensos, mas ele perseverou, sempre lembrando daquela madrugada gravada em sua alma. Marcelo, agora com 55 anos, assistia a tudo com humildade profunda. "Às vezes eu acordo de madrugada e lembro daquela noite", ele confidenciou ao Padre Antônio. "Lembro da luz preenchendo meu quarto, de Nossa Senhora me mostrando quem eu era e quem eu poderia ser. E agradeço. Agradeço todos os dias." Teresa havia se tornado um símbolo de fé perseverante na cidade. Mas o que mais a enchia de alegria eram seus filhos. Ver cada um servindo era a prova mais tangível de que aquela oração desesperada não havia sido em vão. "Nossa Senhora ouviu meu clamor", ela dizia sempre. "Mas fez mais do que me dar comida. Ela transformou minha família inteira em instrumento de bênção. Esse é o verdadeiro milagre." 10 anos haviam se passado desde a aparição. Rafael, agora com 27 anos, estava prestes a ser ordenado sacerdote. A notícia tomou conta da cidade inteira. O menino que quase morrera de fome agora seria padre. A ordenação foi marcada para um sábado de dezembro. A igreja estava completamente lotada. Pessoas de pé nos corredores, nos fundos, até do lado de fora. Quando Rafael entrou em procissão vestindo a alva branca, um murmúrio emocionado percorreu a igreja. Durante a liturgia, o bispo chamou Rafael Daniel da Silva. O nome do meio era homenagem ao pai que ele nunca conheceu. Rafael se prostrou completamente no chão enquanto a assembleia entoava a ladainha dos santos. Teresa chorava silenciosamente. Então veio o momento central. O bispo impôs as mãos sobre Rafael em silêncio absoluto. E naquele momento, muitos presentes relataram ter visto uma luz suave e azulada descer sobre ele. Não era a luz do vitral. Era aquela mesma luz de 10 anos atrás. Quando Rafael se levantou, já era padre. Suas mãos foram ungidas com óleo santo. E então ele concelebrou sua primeira Eucaristia. Quando pronunciou as palavras da consagração: "Isto é o meu corpo." Pão e vinho se tornaram corpo e sangue de Cristo pelas mãos daquele jovem que 10 anos atrás não tinha nem pão comum para comer. Depois da comunhão, Padre Rafael chamou sua mãe para receber a primeira bênção. Teresa se aproximou trêmula e ajoelhou-se diante do filho. "Mãe", ele disse com voz embargada, "tudo que sou vem da sua fé. Você ensinou a confiar quando não havia motivo para confiar. Você rezou quando a única coisa que tinha era oração. E Nossa Senhora ouviu." E enquanto abençoava a mãe, Padre Rafael viu, só ele e Teresa viram, uma figura translúcida ao lado deles. Maria estava ali, sorrindo, com a mão sobre os dois. Mãe e filho se abraçaram e choraram juntos, enquanto a igreja inteira aplaudia. Aquela não foi apenas uma ordenação sacerdotal. Foi a conclusão de um milagre que havia começado 10 anos atrás diante de uma geladeira vazia. Os anos continuaram passando, e a história da família de Teresa se tornou lenda viva na cidade e região. Mas não era apenas lenda, era realidade que continuava produzindo frutos concretos e transformando vidas.
Padre Rafael se estabeleceu como vigário na mesma paróquia onde havia crescido, a pedido próprio. Ele poderia ter escolhido uma paróquia maior, mais prestigiada, mas escolheu ficar ali, entre os pobres que ele conhecia tão bem. Eu vim da pobreza, ele dizia sempre. Como eu vou abandonar meus irmãos pobres agora? Eles precisam saber que Deus não os esqueceu. Eu sou prova viva disso. Seu ministério era marcado pela compaixão profunda e pela atenção aos detalhes. Ele visitava pessoalmente cada família pobre da paróquia. Conhecia os nomes de todas as crianças. Sabia quem estava doente, quem estava desempregado, quem estava passando dificuldade. E para cada um, tinha uma palavra de conforto e uma ajuda prática. O projeto social que Marcelo havia começado anos atrás agora atendia mais de 1000 famílias mensalmente. Lucas e Mateus haviam expandido o trabalho, criando frentes de geração de renda, cursos profissionalizantes, oficinas de artesanato, hortas comunitárias. Não queremos apenas dar o peixe, Lucas explicava em reuniões com voluntários. Queremos ensinar a pescar. Queremos que as pessoas recuperem sua dignidade através do trabalho. Patrícia, agora com 65 anos, havia se tornado uma espécie de matriarca do projeto. Ela coordenava um grupo de 50 mulheres voluntárias que visitavam famílias, distribuíam cestas, organizavam eventos. Seu testemunho de conversão continuava inspirando pessoas décadas depois. Eu era uma mulher dura, orgulhosa e egoísta. Ela contava sempre que tinha oportunidade. Mas Nossa Senhora não desistiu de mim. Ela me mostrou que eu estava no caminho errado e me deu chance de mudar. Agora eu passo o resto da minha vida tentando retribuir essa misericórdia. Marcelo, aos 65 anos, havia se aposentado do supermercado, mas não se aposentou do serviço. Ele dedicava todas as manhãs ao projeto social e todas as tardes a visitar doentes e idosos. Seu rosto, antes marcado por dureza, agora irradiava paz. Eu tenho muito que compensar, ele dizia. Desperdicei muitos anos vivendo só para mim. Agora cada dia é uma oportunidade de amar, de servir, de fazer diferença. Teresa, aos 63 anos, continuava sendo o coração pulsante de tudo. Ela havia se tornado uma conselheira informal para dezenas de mulheres em situação de viúva ou abandono. Sempre que alguém chegava desesperada, sem saber como alimentar os filhos, Teresa recebia com um abraço e dizia: "Eu sei o que você está sentindo. Eu passei por isso. E te garanto, Deus não vai te abandonar." Ela contava sua história inúmeras vezes. A pobreza, a fome, a humilhação na porta do cunhado, a oração desesperada, a aparição de Maria, a transformação completa que se seguiu. E cada vez que contava, alguém se renovava na fé. Larissa havia se tornado coordenadora de catequese da diocese inteira, treinando centenas de outros catequistas e espalhando o método que ela havia desenvolvido: ensinar não apenas doutrina, mas testemunho vivo de fé. Os gêmeos Lucas e Mateus haviam expandido o projeto social para outras 3 cidades vizinhas. Beatriz e Carolina haviam fundado uma escola comunitária que atendia 300 crianças carentes gratuitamente. Mas o impacto mais profundo talvez fosse o menos visível. Era o impacto nas pessoas comuns que ouviam a história e mudavam. Um empresário que havia sido duro com seus funcionários ouviu o testemunho de Marcelo e começou a tratá-los com dignidade. Uma senhora rica que desperdiçava comida ouviu a história de Teresa e começou a doar para bancos de alimento. Um jovem confuso sobre sua vocação ouviu o padre Rafael pregar e entendeu que Deus o chamava para o sacerdócio também. A transformação se multiplicava em círculos cada vez maiores, como ondas em um lago onde se jogou uma pedra. 20 anos depois daquela madrugada milagrosa, a diocese organizou uma celebração especial. Era o aniversário de 2 décadas da aparição de Nossa Senhora no barraco de Teresa. A missa seria presidida por padre Rafael, agora com 37 anos e já conhecido em toda a região como o padre dos pobres. A igreja estava lotada como no dia de sua ordenação. Mas dessa vez havia algo mais. Uma estátua nova de Nossa Senhora Aparecida havia sido doada à paróquia e seria benzida naquela missa. A imagem era linda, com um manto azul estrelado exatamente como Teresa e as crianças haviam descrito. Durante a homilia, padre Rafael olhou para a estátua e depois para a assembleia. Sua voz estava firme, mas carregada de emoção. Há 20 anos, ele começou, eu era um menino de 3 anos morrendo de fome em um barraco miserável. Minha mãe reuniu seus 6 filhos diante de uma geladeira vazia e rezou. Ela não tinha nada para nos dar, exceto fé. E aquela fé moveu o céu. Ele pausou, olhando para Teresa na primeira fileira,
agora com cabelos brancos mas olhos ainda brilhantes. Nossa Senhora apareceu. Não para castigar, não para condenar, mas para socorrer, para transformar, para ensinar. Ela tocou minha cabeça quando eu era criança, e aquele toque me marcou para sempre. Foi ela quem me chamou para o sacerdócio. Foi ela quem salvou minha família. Foi ela quem começou uma revolução de amor que ainda não parou. As pessoas ouviam em silêncio reverente. E sabe o que essa história nos ensina? Padre Rafael continuou: que Deus nunca abandona quem confia nele. Nunca. Nem mesmo quando a geladeira está vazia e não há solução humana à vista. Porque Deus sempre tem um plano. E muitas vezes, Ele envia sua mãe para executá-lo. Ele olhou novamente para a estátua de Maria, e sua voz ficou mais suave, quase um sussurro amplificado pelo microfone. Obrigado, mãe, por cada lágrima que enxugaste, por cada coração que transformaste, por cada vida que salvaste. Nós nunca vamos esquecer o que fizeste por nós. E naquele momento, algo que já havia se tornado familiar àquela comunidade aconteceu novamente. Um perfume de rosas preencheu toda a igreja, tão intenso que era impossível ignorar. Não havia rosas no altar. Não havia rosas em lugar nenhum. Mas o perfume estava ali, inconfundível, sobrenatural. As pessoas se olharam admiradas. Alguns choraram. Outros sorriam em reconhecimento. Todos sabiam o que aquilo significava. Maria estava ali, presente, aprovando, continuando a abençoar. Depois da missa, Teresa ficou sozinha na igreja por alguns minutos, ajoelhada diante da estátua nova de Nossa Senhora. Ela olhou para aquele rosto de gesso pintado e viu, em sua memória, o rosto real que havia visto 20 anos atrás, vivo, luminoso, infinitamente compassivo. Mãe, ela sussurrou, tu transformaste minha família de mendigos em instrumentos de bênção. Meus filhos servem. Meus netos crescem na fé. Centenas de famílias são alimentadas todo mês. Tudo por causa daquela noite em que eu clamei e tu ouviste. Ela pausou, limpando as lágrimas que desciam sem parar. Eu não sei quanto tempo ainda tenho de vida, mas prometo que até o último dia, vou contar esta história. Vou testemunhar tua bondade. Vou dizer a todo mundo que precisar ouvir. Confiem. Rezem. Não desistam. Porque Nossa Senhora ouve. Ela sempre ouve. E ali, naquele silêncio cheio de presença, Teresa sentiu mais uma vez aquela paz que havia sentido 20 anos atrás quando Maria apareceu, aquela certeza absoluta de que não estava sozinha, de que nunca esteve sozinha, de que nunca estaria sozinha. O legado não era de riqueza material ou fama. Era de fé transmitida, de amor multiplicado, de vidas transformadas uma por uma. Era o tipo de legado que não morre quando a pessoa morre, mas continua vivo em cada coração tocado, em cada família ajudada, em cada geração que ouve a história e escolhe acreditar. Era o legado de uma mãe viúva que rezou diante de uma geladeira vazia e moveu o coração do céu. E esse legado continuaria ecoando por gerações incontáveis. 30 anos se passaram desde aquela madrugada em que uma mãe viúva rezou diante de uma geladeira vazia com seus 6 filhos famintos ao redor. 3 décadas desde que uma luz prateada rasgou a escuridão de um barraco miserável e Nossa Senhora apareceu para socorrer, transformar e ensinar. Teresa tinha agora 73 anos. Seus cabelos eram completamente brancos, seu corpo estava mais frágil, mas seus olhos ainda brilhavam com aquela mesma fé inabalável que a sustentara nos dias mais escuros. Ela continuava visitando famílias pobres, contando sua história, consolando os aflitos, repetindo sempre a mesma mensagem: nunca desistam. Nossa Senhora ouve. Deus não abandona quem confia nele. O projeto social que havia começado como 50 cestas básicas agora alimentava mais de 3.000 famílias mensalmente em 6 cidades diferentes. Tinha ramificações em educação, saúde, geração de renda e apoio espiritual. Era uma rede viva de amor que continuava crescendo, tocando vidas, transformando destinos. Padre Rafael, aos 43 anos, havia se tornado uma referência regional, mas continuava morando em uma casa simples ao lado da igreja, usando a mesma simplicidade de sempre, dedicando cada dia aos pobres e esquecidos. Ele celebrava missas emocionantes onde as pessoas sentiam a presença real de Deus, pregava homilias que tocavam o coração mais endurecido, e sempre contava a história de como Nossa Senhora o havia pegado no colo quando ele tinha 3 anos e estava morrendo de fome. Marcelo, aos 85 anos, ainda estava vivo, embora já muito debilitado. Ele passava os dias em uma cadeira de rodas, mas sua mente estava lúcida e seu coração ainda transbordava gratidão.
Eu deveria ter morrido sozinho e vazio, ele dizia sempre que alguém o visitava. Mas Nossa Senhora me salvou. Me deu família de novo. Me deu propósito. Me deu amor. Patrícia havia falecido 2 anos antes, aos 83 anos, mas sua morte havia sido pacífica e cheia de fé. Suas últimas palavras foram: vou encontrar Nossa Senhora. Finalmente vou poder agradecer pessoalmente. E todos que estavam ao seu redor no momento da morte relataram ter sentido um perfume de rosas preenchendo o quarto, mesmo sem haver flores por perto. Os filhos de Teresa, agora na faixa dos 40 e 50 anos, continuavam servindo de formas diferentes, mas todos unidos pelo mesmo propósito: multiplicar o amor que haviam recebido. Larissa coordenava a catequese de toda a diocese. Lucas e Mateus administravam um projeto social que agora empregava 30 funcionários e 200 voluntários. Beatriz e Carolina haviam fundado uma rede de 4 escolas comunitárias. E Padre Rafael tocava corações em cada missa, em cada confissão, em cada visita aos doentes. Mas talvez o fruto mais precioso não fosse nem o mais visível. Era o impacto silencioso e profundo em milhares de corações individuais. Quantas pessoas haviam ouvido aquela história e decidido perdoar alguém que as havia ferido? Quantas haviam escolhido ajudar em vez de ignorar? Quantas haviam voltado a rezar depois de anos afastadas da fé? Quantas haviam encontrado esperança quando achavam que não havia mais solução? Não havia como contar. Mas Deus sabia. E Maria sabia. E continuavam agindo, silenciosamente, através de cada pessoa que ouvia o testemunho e deixava seu coração ser tocado. Certa manhã de dezembro, 30 anos e um dia após a aparição original, Teresa acordou com uma sensação estranha. Não era dor. Não era medo. Era uma paz profunda, como se algo estivesse se completando. Ela se levantou devagar, vestiu-se e pediu que Larissa levasse até a igreja. Preciso rezar, filha. Preciso agradecer. Chegando lá, Teresa se ajoelhou diante da estátua de Nossa Senhora Aparecida, a mesma que havia sido benzida 10 anos atrás. Ela olhou para aquele rosto de gesso e, em sua memória, viu novamente o rosto vivo, luminoso, infinitamente compassivo que havia visto 30 anos antes. Mãe, ela sussurrou, as lágrimas descendo livremente, tu me deste tudo. Eu tinha fome, e tu me alimentaste. Eu estava desesperada, e tu me consolaste. Eu não tinha esperança, e tu me mostraste que nunca estive sozinha. Sua voz tremia, mas continuava firme. Meus filhos servem. Meus netos crescem na fé. Milhares de famílias são ajudadas todo mês. Corações duros foram transformados. Vidas que estavam perdidas foram salvas. Tudo por causa daquela noite em que eu clamei e tu ouviste. Ela pausou, respirando fundo, sentindo algo que não conseguia nomear, uma preparação, talvez. Uma despedida, talvez. Ou um reencontro iminente. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, mãe. Mas até o último suspiro, vou dizer a todo mundo: confiem. Rezem. Não desistam. Porque tu ouves. Tu sempre ouves. E quando parece que não há mais solução humana, é exatamente aí que tu eides. Naquele momento, um raio de sol atravessou o vitral da igreja e iluminou exatamente a estátua de Maria, criando um efeito de luz azulada ao redor dela. Teresa sorriu através das lágrimas. Era um sinal pequeno, mas suficiente. Uma confirmação silenciosa. Eu ouvi. Eu ouço. Eu sempre ouvirei. Teresa faleceu 3 meses depois, em paz, cercada por seus 6 filhos, 17 netos e 9 bisnetos. Suas últimas palavras foram as mesmas que haviam aberto o milagre 30 anos atrás. Ave Maria, cheia de graça. Seu funeral foi o maior que a cidade já havia visto. Milhares de pessoas compareceram, não apenas católicos, mas pessoas de todas as crenças e até sem religião, porque todos reconheciam que haviam testemunhado algo extraordinário na vida daquela mulher simples. Padre Rafael celebrou a missa de corpo presente, e sua homilia foi a mais emocionante que já havia pregado. Minha mãe não foi santa porque viu Nossa Senhora, ele disse, a voz firme apesar das lágrimas. Ela viu Nossa Senhora porque era santa, porque tinha aquela fé pura e total que move montanhas. Porque confiou quando não havia motivo humano para confiar. Porque amou quando seria mais fácil se amargar. Porque perdoou quando seria justificável guardar mágoa. Ele olhou para o caixão simples onde repousava o corpo de sua mãe. E sabe qual foi o maior milagre? Não foi a aparição em si. Foi o que veio depois. Foi a transformação de corações.
Foi o amor multiplicado. Foi a esperança renovada em milhares de pessoas. Foi a prova viva de que Deus nunca abandona seus filhos. Enquanto falava, um perfume de rosas preencheu toda a igreja, tão forte, tão inconfundível, que todos perceberam. Não havia rosas no funeral, mas o perfume estava ali, inegável, sobrenatural. As pessoas se entreolharam, algumas chorando, outras sorrindo em reconhecimento. Maria estava ali, recebendo sua filha amada, cumprindo a promessa que havia feito 30 anos atrás. Você não está sozinha. Nunca esteve. Nunca estará. Hoje, décadas depois, a história continua sendo contada. A casa onde Teresa morou foi transformada em um pequeno memorial, e pessoas de todo o Brasil vêm visitar o lugar onde Nossa Senhora apareceu diante da geladeira vazia. O projeto social continua crescendo, agora sob a direção da terceira geração da família. Os bisnetos de Teresa crescem ouvindo a história da bisavó que rezou com fé absoluta e moveu o coração do céu. E sempre que alguém chega desesperado, sem esperança, achando que não há mais solução, os voluntários do projeto dizem a mesma coisa que Teresa dizia: não desista. Reze. Confie. Nossa Senhora ouve. Ela sempre ouve. Porque essa é a verdade que permanece, imutável e eterna. Deus nunca abandona quem confia nele. Maria nunca ignora o clamor dos pobres. E quando uma mãe reza com fé verdadeira por seus filhos, o céu inteiro se move para responder. A geladeira pode estar vazia. A situação pode parecer impossível. O desespero pode ser profundo. Mas há sempre, sempre uma mãe no céu ouvindo, intercedendo, agindo. Basta clamar. Basta confiar. Basta ter aquela fé do tamanho de um grão de mostarda que Jesus prometeu que moveria montanhas. E quando você clamar com coração sincero, pode ter certeza, Nossa Senhora ouve. E o milagre já começou, mesmo que você ainda não possa vê-lo. Se esta história tocou seu coração, escreva amém nos comentários. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acreditar novamente. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé e amor como esta. Deixe seu like e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas de bom coração. Porque em algum lugar, neste exato momento, há uma mãe rezando diante de uma geladeira vazia. E ela precisa saber, Nossa Senhora está ouvindo. Ela sempre ouve. Amém.